Eu traí Elisa. Ele não sabe muito bem onde pousar o olhar, nem sobre ela sentada na poltrona ao lado, que parece ocupada em memorizar o que está em cima da minha escrivaninha, nem sobre mim, que o ouço com interesse e curiosidade, tentando captar a razão de sua presença aqui, nem sobre suas mãos que, mesmo sem perceber, ele esfrega uma contra a outra como se coçassem. Ele pronunciou essas 3 palavras de introdução com uma bela voz grave, quente, bem colocada, sonora e terna. Eu a reconheci imediatamente. Foi ele quem me telefonou há alguns dias para marcar a consulta. Havia deixado na secretária eletrônica uma mensagem ao mesmo tempo firme e confusa, dizendo que ambos tinham lido um de meus livros e que pensavam ser urgente que nós nos encontrássemos. Quando eu retornei, tivemos problema para marcar uma hora. Ele cantor, ela bailarina, ambos atrapalhados por agendas sobrecarregadas. Finalmente estão aqui hoje, inquietos e febris, belos. Ela se volta para ele, mas é a mim que se dirige. Ela conta que aguentou o golpe e o perdoou, até que percebeu que ele havia recomeçado. Nesse momento, ele vê essa menina todos os dias. Eu a vejo todos os dias porque ela participa do mesmo espetáculo, mas não há mais nada entre nós. Não há mais nada, mas houve uma vez e mais outra e ainda poderá haver mais. Eu não quero mais. Não sei nem por que aconteceu. É por isso que estamos aqui, para compreender e decidir. É o que combinamos, não? Eles contam sua história juntos. Um acaba a frase do outro. Acrescenta um detalhe, uma precisão. Eles estão na casa dos 30 anos e se encontraram há 2, no aniversário de um amigo em comum. Amor à primeira vista, extravagante e irresistível. Espetacular! Hugo é grande, robusto, forte, pele escura, cabelos negros ondulados e olhar ardente. Ele fala tranquilamente com sua voz grave e modulada de cantor de ópera. Ela é magra, loira, quase ruiva, fluida e pequena a seu lado, tão clara quanto ele é sóbrio. Ela fica ereta como a dançarina que é, e cada um de seus gestos parece perfeitamente controlado. Antes de se encontrarem, tiveram cada um de seu lado uma vida amorosa abundante e feliz. O amor à primeira vista tumultuou tudo, e em alguns dias tornaram-se inseparáveis e depois de algumas semanas foram morar juntos e começaram uma vida em comum. Passamos 2 anos seguintes nos amando loucamente, sem fazer perguntas. Enfim, era nisso que eu acreditava, até saber da sua história com essa moça. Desde então, não sei onde fomos parar. Eu também não. Eu não sei mais, Elisa, mas tenho certeza de uma coisa. É você que eu amo. Se você me ama, por que me trai? Eu não traio. Eu traí você e não quero recomeçar. Ele conta que, depois de uma briga enorme, foi fuçar numa livraria para procurar um livro que o ajudaria a compreender o que aconteceria em sua vida. Ele encontrou La Danse de Coupe e leu de uma tacada. Era a primeira vez que se dava ao trabalho de se questionar sobre sua história com Elisa, sobre o futuro de ambos. Ele ficou abalado. Deu-lhe o livro para que ela também o lesse. E quando ela acabou de ler, decidiram marcar uma hora comigo. Ele procura as palavras para dizer a que ponto lamenta a besteira e quanto à luz dessa história tomou consciência de que é com ela que ele quer construir sua vida. Não sei mais qual dos 2 pronunciou a palavra liberdade, mas eles se puseram, por isso, a falar dela, a liberdade de sair um sem o outro, a liberdade de cada um ter sua vida, além de sua vida em comum, a liberdade de continuar a viver como antes, embora vivendo juntos, a liberdade de permanecer eles mesmos, aceitando ao mesmo
Por exemplo, na semana passada, quando você foi esquiar com seus amigos. E então, nós falamos disso, não? Você estava de acordo em não ir. Aliás, você tinha comprado passagens para ver seu irmão na praia, antes mesmo que o chalé em Chamonix fosse reservado. Admito que meu nível de esqui não é tão bom quanto o de vocês e que eu os teria atrapalhado. E que você não teria se divertido. E que é muito bom que vocês se divirtam entre homens de vez em quando. Mas então, por que você está falando nisso de novo, agora já que estávamos de acordo desde o princípio? Porque eu queria saber se você considerou em algum instante me convidar para ir com vocês. Ele a olha atento. Ele parece completamente perdido. Mas se você não gosta de esquiar e se você estava de acordo... Eu me sentiria bem se você tivesse vontade de que eu acompanhasse. Mas você queria ir? Ela o olha com um misto de ternura e exasperação. Não, mas eu queria que você tivesse vontade de que eu fosse. Ele se volta para mim. O senhor vê? É exatamente por isso que chegamos a esse ponto. Eu não consigo saber o que devo fazer nessa situação. Sou obrigado a pedir que ela me acompanhe. Sobretudo porque 2 semanas antes, eu não sei se você lembra, quando a Melly me chamou na última hora para que fôssemos jantar com amigas, você criou uma grande confusão. Não é a mesma coisa. Sair assim do nada num sábado à noite, quando estávamos só nós dois tranquilos. Não havíamos programado nada e eu não vi a Melly havia semanas. Ela se volta para mim e diz: E aí, o senhor sabe o que ele me disse? Ele me disse: se você pode sair assim no sábado à noite sem mim, isso quer dizer que eu também posso? Tenho o direito de fazê-lo. Admita que é lógico. O direito, como se fosse uma história de direito. Mas então, Elisa, se não é história de direito, é uma história de quê? De liberdade, de respeito, de amor. Simplesmente, isso deveria ser evidente para você. Muito claramente, a evidência salta aos olhos de Hugo, que parece colocar a questão de sua liberdade em sua vida em comum com Elisa, como um adolescente que quer sair e perguntar à mãe se ele está autorizado, até que horas e quantas vezes por semana, sem perceber que colocou sua companheira no lugar de sua própria mãe, com um sentimento cada vez mais penoso de que ela o repreende sem parar e de que a única solução para contorná-la é aprontar escondido, como quando ele tinha 12 anos. Tantos homens hoje estão convencidos de que as suas companheiras possuem um saber inato sobre o que deveriam ser as boas regras conjugais e familiares, que eles lhes deixam, como nos velhos tempos, as rédeas do lar, cultivando ao mesmo tempo um espaço de liberdade em um jardim secreto, prazerosamente malicioso e rebelde, quando, porém, ela o acusa e ele se espanta. Mas a vida a dois é assim, é um pouco assim, não? A vida a dois, para mim, são 2 adultos livres e igual, que encontram junto um modo de se organizar. Enfim, não muito livres, justamente. Você pode ver se estou livre para esquiar com os meus amigos ou você não gosta. E se eu tomo a liberdade de ir jantar com a Melly e você se sente abandonado como um sapato velho? Salvo se eu tiver dinheiro, eu também, de ir beber uma cerveja com os meus amigos. Você está recomeçando com as suas histórias de direito. É preciso definir as regras, não é? Em todo caso, não assim. Tenho a impressão de que você espera de mim que eu o autorize, que o proíba, enquanto eu não pedi nada. Como se eu fosse uma megera que manda em tudo na casa. E que você me deixa doida de verdade. Mas de verdade mesmo é quando você faz as coisas por trás, com um moleque que tem medo de ser pego. Eu não sou sua mãe. Ela se volta para mim. Eu quero viver com um homem, não com um menininho. Quando ele se comporta assim, ele me deixa fora de mim. E eu não tenho mais nenhum desejo por ele. Porque eu não sou sua mãe. Como também não sou pedófila. Eu não transo com menininhos. Na minha frente, Hugo está afundando na poltrona. Entendo perfeitamente o que Elisa sente.
Mesmo que suas palavras sejam violentas, ele efetivamente tem cara de uma criança, pega no pulo e preocupada com o castigo que vai levar. Já que a mãe dele se convidou para a conversa, aproveito para fazer com que falem da família, da infância e de cada um. Os casais que vêm me ver pensam ter necessidade de uma terceira pessoa para tirá-los de seu tete-a-tete. Não têm consciência de que seu binômio é de fato composto por muito mais que duas pessoas e que as dificuldades que encontram estão frequentemente ligadas aos inúmeros fantasmas familiares que agem, sem que saibam, em suas relações conjugais. Em luta contra uma mãe autoritária e um pai silencioso e submisso, Hugo aprendeu muito cedo a preservar sua tranquilidade, trapaceando, mentindo, contornando as regras familiares para ter paz. E porque era mais simples que a negociação e o enfrentamento com sua mãe, mas ele insiste em dizer a que ponto detestava essa maneira de agir e quanto fica apavorado ao perceber que reproduz esse esquema com a mulher que ama. Elisa passou toda a infância escondida na sombra de um irmão 4 anos mais velho que ela, rebelde e depois realmente delinquente, com o qual o pai e a mãe se preocuparam muito. E ao que parece com razão. De menina obediente, ela tornou rapidamente uma jovem razoável e responsável, em que os pais sobrecarregados e envolvidos com os caprichos do filho desapontavam uma confiança cega. Com a idade de 11 ou 12 anos, ela fez as vezes de chefe de família, aconselhando seus pais desorientados, tranquilizando-os, dando lição de moral em seu irmão. Ela tem consciência de que teve esse comportamento, mas não tem nenhuma vontade de recomeçar com seu parceiro. No entanto, em algumas palavras eles descobrem, estupefatos, que são prisioneiros desses hábitos de infância, que repetem um com o outro, apesar de sua terrível vontade e de seu compromisso sincero e recíproco de escapar disso. Isso não explica por que eu traí Elisa. Ao contrário, como você vê como um dragão, o qual é preciso pedir permissão, isso explica tudo muito bem. Isso é uma caricatura. Você sabe que eu a amo loucamente e que você não tem nada de dragão. Sim, justamente. Você me põe em um papel que eu detesto. E justo nesse momento, com os meus problemas no trabalho, me falta um pouco de humor. Isso não é mentira. Mas é muito injusto. Você me trai, o que se torna insuportável pra mim, e depois diz que é porque eu sou insuportável que você me trai. Eu nunca disse isso. E pra completar, você me trai no momento em que eu estou cheia de dúvidas sobre o meu futuro profissional, em vez de me apoiar e me ajudar a superar o desafio. Mais uma vez, Hugo se afunda na poltrona sem dizer nada, de maneira bastante infantil. Ela explica que se machucou em um ensaio alguns meses atrás e que por essa razão todos os seus projetos foram modificados. Depois de seu acidente, a produção do espetáculo no qual estava envolvida escolheu outra dançarina para substituí-la. Ela sofreu martírio e ainda penou por semanas e semanas na fisioterapia. Depois que se recuperou, esperou que a chamassem para um novo projeto em vão. Quanto mais o tempo passa, mais sua inquietude aumentava. Não somente por conta de seu futuro profissional, mas também com relação ao seu valor como dançarina e mulher. Ela estava nesse período de dúvida incômoda e dolorosa quando descobriu a infidelidade de Hugo. No fim, você também encontrou outra para substituir. Uma com quem as coisas são simples e por quem você não vai esquentar a cabeça, como acontece comigo. Você não fala coisa com coisa. Eu tenho necessidade de um homem em que eu possa me apoiar. E você se rebaixou ao estatuto de um moleque. Todas as vezes em que eu tento ajudar, você me manda passear. Nunca é a maneira certa de propor, nunca é o jeito correto de me aproximar. Eu me pergunto algumas vezes se você realmente quer ser apoiada ou até se eu sou a pessoa correta para fazê-lo. Agora é a vez de Elisa se afundar na poltrona.
Ela visivelmente nunca pôs para si própria a questão desta maneira. Será que ela realmente quer ser apoiada? Ela é capaz disso? E, mais concretamente, de que maneira? Ela admite que Hugo é atencioso, terno, solícito e que ela se emociona quando ele aparece com um buquê de flores ou lhe envia uma mensagem de texto mais apaixonada. Mas ela tem sempre a impressão de que esse não é o gesto que ela esperava ou que vem um pouco antes ou um pouco tarde, ou para compensar uma falha ou traição. Da mesma forma que, sem desejar, ele a encurrala no papel de mãe autoritária, ela o encurrala no de pai pouco confiável, com o qual é inútil contar. E cada um interpreta as atitudes do outro através desse prisma. Toda a proposição que ela possa emitir se transforma aos ouvidos dele em uma ordem a ser transgredida. Toda tentativa de apoio que ele faz é forçosamente, aos olhos dela, desajeitada, inadequada e inoportuna. Hugo continua timidamente, quase em voz baixa. O pior é o problema do dinheiro. Aí não há jeito de fazer você ouvir a voz da razão. Ela se endireita como se ele a tivesse aguilhoado. Não sei qual o interesse disso para nossa conversa. Você me censura por ser um moleque, mas ao mesmo ponto, nesse ponto, é você que se comporta como uma criança. Ela se cala. Ele, por sua vez, se endireita para me explicar melhor, com veemência, que para Elisa não existem contas, declarações de imposto, poupança, noção de orçamento ou de economia. Não exagere. Você sabe muito bem que exagera e exagera muito. Fica o tempo todo no cheque especial, à beira da interdição bancária. Desde que vivemos juntos, oficiais de justiça foram 2 vezes à nossa casa. Eu sou uma negação com números. Mas isso não é a questão de números, e sim de segurança. Com a incerteza e a precariedade dos nossos trabalhos, é maluquice não se preocupar nem um pouco com dinheiro. Eu estou pouco me fodendo para o dinheiro. O dinheiro é vida e liberdade. Quando não faz falta, ele faz muita diferença. Ela olha para cima, ele suspira, os olhares se cruzam, hesitantes, e finalmente sorriem um para o outro. Com um gesto vivo e terno, ele estende sua mão na direção dela e acaricia seu antebraço. É visível que fazem regularmente a cena do dinheiro. Nossos piores bate-bocas são sempre por causa de grana. Até você me trair com aquela garota. As histórias de grana são recorrentes. Quem me garante que sua infidelidade não será? Pare, Elisa. Não confunda as coisas. Eu tento compreender como se articulam essas famosas histórias de grana. Em poucas palavras, eles contam que lugar essa questão assumiu na educação de cada um. Na família dele, poupavam cada centavo. Tinham as contas na ponta do lápis e a poupança em dia para assegurar o amanhã. Nem pensar em seguir em direção ao futuro sem planejamento. Na casa dela, era completamente o oposto. O dinheiro não tinha importância. Era até mesmo um pouco vulgar pensar e falar sobre isso. Quando tinham dinheiro, gastavam. Quando não tinham, também. Quando eles se encontraram, ela já estava completamente quebrada. E só agora é que ele dispõe de um pequeno capital familiar no qual não tem a menor vontade de tocar e que vem pouco a pouco ganhando a vida, malgrado a precariedade de seu trabalho. E de uma vez, só a imagem do casal que eles reverberam se inverte. Hugo se torna o pai autoritário que diz o que é permitido e o que não é. Ele censura a desenvoltura dela para dar cheques sem fundo, a não abertura das cartas do banco, a continuidade dos gastos quando ela não tem um centavo. Ela lhe responde que a vida é curta, que o dinheiro foi feito para ser gasto e que os cemitérios estão cheios de gente razoável com a poupança completamente repleta. Ela dirige a mim a sua conclusão aos risos.
Enfim, ele pode ser o cantor, mas eu sou a cigarra e ele, a formiga. Depois ela se volta para ele e prossegue a meia voz. O que é melhor? Ser perdulário e confiável ou econômico e infiel? Olha aí você confundindo as coisas. Para mim, o que conta é o nosso relacionamento se construa e cresça, e que nós fiquemos bem, os dois, de igual para igual. O dinheiro é um detalhe. Mas você sabe muito bem que tudo está ligado. Para que nosso relacionamento se construa e cresça, é preciso também lhe assegurar uma estabilidade financeira, ter com o que pagar o aluguel e que não falte nada de essencial. E isso eu sei fazer, ainda que você não me deixe fazê-lo. O silêncio se instala. Cada um de nós está em condições de fazer mentalmente o inventário de tudo o que virá a ser dito. Nada que eles já não saibam, mas que, sem sombra de dúvida, também nunca enunciaram claramente. Recolhidos na calma de seu consultório, os elementos de suas vidas de repente ressoam de outra maneira e desenham a situação na qual eles se encontram hoje. Dois indivíduos que sonham da mesma forma, livres e apaixonados. Eles experimentam em seu cotidiano esse maravilhoso princípio de igualdade, que frequentemente confundem com o princípio de similitude. Provar no mesmo instante as mesmas emoções, olhar ao mesmo tempo para a mesma direção, mas eles compreendem, à luz de sua vida cotidiana, que, como Hugo disse muito bem, tudo está ligado. Na realidade, bastante amarrado, realmente um nó. Suas histórias pessoais os impulsionam para preocupações radicalmente diferentes, a ponto de os dois se sentirem travados, cada um vítima e carrasco do outro, prisioneiros de uma situação que os priva da liberdade, de movimento a qual aspiram para continuar a prosseguir. Um e outro, e um com o outro, como eles se desejam, entretanto, sinceramente. É bem provável que há 15 anos eu não tivesse recebido Hugo e Elisa. Isso simplesmente porque eles não teriam me procurado nesse momento de sua vida. Eles teriam jogado a toalha na primeira ou na 12ª traição de Hugo. Eles não teriam 30 anos e apenas 2 anos de vida comum. Os tempos mudam, os casais do século XXI se separam tão rápido quanto se encontram, antes de se instalar num ressentimento recíproco que torna a conjugalidade inviável. Mas da mesma forma, antes de terem tido tempo de construir um casal que permitisse pôr em curso um processo de transformação. Como muitos casais que recebo, este à minha frente fez a escolha de vir pedir ajuda no momento de sua primeira grande crise. Por que ela? Por que ele? Por que procuraram a solução juntos em vez de jogar a toalha? O que leva Hugo e Elisa e outros milhões de apaixonados a escolher não seguir a corrente e não virar o rosto aos prisioneiros sinais de dificuldade? Hugo explicitamente escolheu Elisa porque ela é a mais sonhadora e artista do que, para ele, sua mãe era austera e severa. Portanto, ele poderá estabelecer com ela uma relação de igual para igual, de homem e mulher. Já Elisa, por sua vez, sem dúvida adorou o lado formiga de Hugo, sério, calmo, envolvente, com sua voz grave de cantor lírico, sobre o qual a garota super responsável que ela foi, pôde enfim repousar. Mas de maneira implícita, eles se puseram mutuamente a permitir e a repetir o esquema que sempre conheceram. Ela se tornou a mãe castradora, que acaba por concluir que todos os homens são menininhos com os quais não se pode contar. E ele a telignou nesse papel, sem se dar conta, para poder se conformar com a ideia de que as mulheres são todas iguais, dispostas a privá-lo de sua liberdade e que a única solução é viver a vida despreocupadamente. Muitos casais se estilhaçam nesse momento. Eu senti que Elisa estava prestes a me abandonar.
mas eu não consegui reagir. Eu não tenho vontade de abandoná-lo, mas é tão brutal. É brutal porque eu não sei o que fazer, mas é por isso que estamos aqui, não é? Para aprender a encontrar uma solução juntos. Hugo se parece com muitos homens de seu tempo. Cada vez mais são eles que me procuram para marcar uma consulta. Ele não aprendeu como construir um lar, porque esse papel há séculos é reservado às mulheres. Mas ele tem vontade de compreender, de buscar achar soluções. Foi ele que traiu, mas também foi ele que pegou o touro pelos chifres e convenceu Elisa, que não queria nada além de ser convencida, a escolher enfrentar essa crise fundadora. O mais complicado em um casal, como aliás em todas as relações, é que o outro é de fato um outro, e não apenas uma simples projeção de si, e que, além disso, o lugar conjugal preexiste ao encontro. Ao aceitar colocar a mão na massa, ao descobrir pouco a pouco essa alteridade, ao aceitar acreditar em uma relação conjugal que eles não dirigem totalmente, eles percebem que podem escolher construir um casal diferente, que vai parar de persegui-los e até transformá-los, e que eles não são o carrasco e ou a vítima do outro, mas o co-construtor do casal que lhes convier. Isso muda tudo. Saber amar, saber deixar alguém te amar, saber amar, saber deixar alguém te amar. A quem não veja a onda onde ela está, e nada